Esse canal é de matemática, do fundamental ao nível superior, com muita qualidade para você. Beleza? Matemática com pimenta, bora pro vídeo. Ó, vamos entender primeiro a ideia conceitual da transformada de Laplace. A ideia associada à transformada de Laplace é essa. Eu pego a equação diferencial, aplico a transformada de Laplace nessa equação diferencial. Essa transformada vai ter como resultado uma equação algébrica. Como a gente já resolveu segunda ordem homogênea, a gente pode aproveitar essa ideia, que é a seguinte. Sai de uma função, de uma equação que envolve função, que é uma equação diferencial, cai numa equação m ao quadrado menos 9, nesse caso, né? M ao quadrado menos 9m, não tem aquele linha lá não, tá? Aquele linha ali não tem. M ao quadrado mais menos 9m mais 8 igual a zero, de modo que isso é uma equação de segundo grau, a gente chama de equação algébrica. Eita, cara, quebrou um copo aqui. Algébrica. O que é uma equação, a diferença de equação diferencial para equação algébrica? A equação diferencial envolve função e derivada, e a resposta é uma função. A equação algébrica, a resposta são números e ela envolve variáveis numéricas, né? Aí a gente resolve por Bhaskara, nesse caso dá 1 e 8, e aí eu escrevo a solução, que é a solução da EDO, certo? Esse esquema a gente poderia dizer assim, ó, eu saio da equação diferencial, transformo numa equação algébrica, resolvo a equação algébrica, certo? A gente resolve a equação algébrica, acha a solução, e a solução a gente transforma novamente numa função que é a solução de lá para cá, é a solução da EDO. Então, esse é o esqueminha que a gente usou para resolver a equação de segunda ordem. Então, o que a gente vai fazer? Laplace, na verdade, ele me dá esse esquema, independente da ordem da equação diferencial. Então, o esqueminha de Laplace vai ficar assim. Lá no exemplo anterior, o que a gente estava fazendo, eu saía do y e caía na variável m, certo? Aqui, a gente vai sair da variável y e x, né? Que é a função e a variável independente, e essa equação algébrica vai estar em relação a S. Então, a gente vai achar aqui uma expressão em S. S porque é a variável que Laplace escolheu para transformar x em y na variável S. Assim como nós usamos a letra M para a equação segundo grau. Aqui ele usa S. Aí a gente vai resolver essa equação. Quando a gente fala em resolver essa equação, na verdade, a gente vai isolar esse elemento aqui, que é a transformada de y, tá? Essa é a ideia, achar quanto vale a transformada de y aqui. Essa solução vai ser uma solução algébrica, nós não vamos fazer integral, não vamos fazer nada. É só passa para lá, passa para cá, isola e resolve, isola o L de y. E aí, que daqui a pouco vocês vão ver como é que a gente define isso. Aí eu aplico a transformada inversa, então esse L aqui é a transformada de Laplace, e esse L é menos 1 é a transformada inversa. Transformada inversa de Laplace. Certo? E aí isso me dá a solução, uma função em y, que é a solução da equação diferencial. Então, o esquema, a ideia de montar esse esquema é a mesma ideia da resolução para a equação de segunda ordem. Não é tão fácil, porque na de segunda ordem, especificamente homogênea, nós caímos numa equação de segundo grau, e vocês estão mais do que acostumados em trabalhar. O que a gente vai precisar aqui na hora de resolver essa equação algébrica é trabalhar um pouquinho com casos de fatoração, MMC, essas coisas, mas a ideia é essa. Laplace define a transformada assim. Pega uma função, sei lá,
x ao cubo, definida para x positivo, x ao cubo é definida para qualquer x. De modo que para cada s maior que zero, ocorra a convergência da integral imprópria. Então, o que ele faz? Ele pega essa função x4, x ao cubo, e calcula uma integral imprópria assim, ó, de 0 até mais infinito, da função que você quer calcular transformada, vezes e elevado a menos sx dx. Se essa integral imprópria converge, isso aqui é a transformada de x ao cubo. Por que a transformada de x ao cubo está como g de s? Porque esse s aqui, que é maior que zero, vai ficar na jogada. Ele não vai desaparecer, vai ficar uma expressão, essa expressão aqui vai depender de s. Essa transformada de x ao cubo vai dar 6 sobre s à quarta. Certo? Então, nós não vamos fazer, eu vou dar uma tabela de integrar, de transformada, e a gente vai usar a tabela. Mas a gente precisa saber como é que eu calculo. Então, eu calculo assim. Eu quero calcular a transformada de uma função, transformada de Laplace. Você pega essa função, multiplica por e elevado a menos s, tem um menos aqui que eu esqueci de digitar, ó. Menos s, você pega a função, multiplica por menos s, e elevado a menos sx, e calcula a integral imprópria de 0 a mais infinito. No caso do x ao cubo, vai dar isso aqui, ó. 6 sobre s à quarta. Tá? Eu vou fazer uma só, pra gente lavar a alma, e depois eu não vou fazer mais. Então, ó, presta atenção. Vou fazer uma só para a gente entender, vou pegar mais simples, é claro, porque a gente não vai ficar calculando transformada usando a definição, eu só vou usar a tabela. Então, a gente vai usar isso, ó. Se a função é 1 constante, a transformada é 1 sobre s. Se a função é x, a transformada de x é 1 sobre s ao quadrado. Se a função é exponencial, e elevado a 3x, a transformada de elevado a 3x é 1 sobre s menos 3. Então, a transformada de elevado a 5x vai dar quanto? 1 sobre s menos 5. A transformada de elevado a menos 10x vai dar quanto? 1 sobre s menos o menos 10 vai dar mais 10. Essa transformada, então, ó, para e elevado a 3x, nós já generalizamos tudo aqui, né? A transformada de elevado a ax vai ser 1 sobre s menos a, sempre que o a for maior do que a. Desculpa, sempre que o s for maior que o a. Esse s maior que a é para dar a convergência da integral imprópria. Função exponencial só converge para s maior que o a, onde o a é o elemento que está multiplicando a variável lá da exponencial. Tá? Eu vou fazer o passo a passo, a transformada de 1, e depois a gente já entra na tabelinha. Só para lembrar, quero calcular, dada a função f de x igual a 1, eu quero calcular a transformada de 1. O que é a transformada de 1? A transformada de 1 é integral de 0 a mais infinito, de 1 vezes e elevado a menos sx dx, para s maior ou igual a 0. Na verdade, maior, né? Não maior ou igual, maior. Por que maior ou igual? Por que não pode ser igual? Porque e elevado a 0 é constante, e aí vai dar integral definida de constante é 0. Então, vamos lá. No caso aqui vai dar divergente. Então, o que é a transformada? Bom, o que é a transformada, então? É uma integral imprópria. Se é uma integral imprópria, vamos calcular essa integral imprópria. Como é que eu calculo essa integral imprópria? Você tira o infinito, coloca m, e faz a integral de 1 vezes e elevado a menos sx, que vai dar e elevado a menos sx dx. O que eu fiz? Já multipliquei aqui, ó. Essa multiplicação aí eu posso tirar o e. Nós já fizemos essa integral de e um monte de vezes, então, várias vezes. Então, o que a gente vai fazer? Direto. Isso vai dar e elevado a menos sx sobre menos s. Por quê? Porque nós já fizemos lá atrás um monte de vezes integral assim, ó. Integral de e elevado a kx dx é igual a e elevado a kx
sobre K. Como no caso ali agora, o K é o menos S. Variando de 0 até M. Então, isso vai dar E elevado a menos MX, não, menos SM, vou substituir no X, né, não S. Vou substituir no X. Então, eu vou substituir o X por M, menos SM, sobre menos S, menos E elevado a 0, sobre menos S. E a hora que você substituir o X por 0, 0 vezes S dá 0. Então, essa integral vai dar isso aqui, ó. Dá para colocar o 1 sobre S em evidência. Ó, vê se vocês conseguem entender o que eu fiz, ó. 1 sobre S vezes. Não levei o sinal junto. Não levei o sinal junto. Então, menos com menos dá mais. Aqui, ó, começando, olhando de trás para frente, ó. Menos com menos dá mais. E elevado a 0 dá 1. Então, aqui vai sobrar 1. Mais com menos vai dar menos. Então, menos E elevado a menos SM. Isso aqui não depende do limite, e esse aqui não depende do limite. Então, a gente só vai olhar para o limite aqui. Que limite, Pimenta? Da integral indefinida. Da integral imprópria. De 0 a mais infinito. De 1 vezes E elevado a menos SX dx é igual ao limite de 1 sobre S vezes 1 menos E elevado a menos SM, quando M vai a mais infinito. E um dado importante aqui na definição da transformada é esse aqui perto do π, ó. E o S é maior que 0. Trazer ele para cá. S é maior que 0. Quando eu passo o limite, eu só preciso estudar essa parte. A gente só precisa estudar o limite para essa parte aqui que tem M. O que não tem M vai continuar dando o mesmo valor. Então, eu sei que isso aqui vai dar, fazendo aí de uma maneira não correta, mas didática, seria assim, isso aqui vai dar tal, eu vou pôr o resultado do limite aqui. Certo? Vai ficar aguardando o resultado do limite ali. Então, vamos pensar no limite do E elevado a menos SM quando o M vai a infinito. O que a gente sabe é isso, ó. Na verdade, o que eu tenho é isso, ó. Certo? Passando o limite. Menos S vezes mais infinito. Só que o S é positivo. O S é positivo. Se o S é positivo, olha a conta que eu tenho aqui, ó. Positivo, esquece esse menos. Mais com o positivo do S vai continuar mais. Mais com menos vai dar menos. E uma constante S vezes infinito vai dar infinito. E quanto que dá o E elevado a menos infinito? Lembra quando o expoente é negativo, o que a gente faz? Inverte a base, troca o sinal do expoente. Então, aqui o limite é 0. Se o limite aqui é 0, o que sobra para a integral para a transformada? 1 menos 0 é 1. 1 sobre S vezes 1 dá 1 sobre S. Então, isso aqui vai dar 1 sobre S. Então, lá, ó, a conclusão. Transformada de 1, olha lá, é 1 sobre S. Para S maior que 0. Por quê? Porque se o S fosse negativo, ó, o menos S, né, se aqui fosse negativo, menos com menos daria mais, e ficaria E elevado a mais infinito, que é infinito, aí diverge. Então, quando o S é positivo, a transformada de 1 é 1 sobre S. Meu 1 aqui está parecendo S, né? A transformada de 1 é 1 sobre S. Certo? Aí a gente faria isso para a função x quadrado, para a função x, para a função e, para a função seno, para a função cosseno, que não vale a pena ter esse todo o trabalho. Então, o que Laplace fez? Tabelou. Fez uma tabelinha, que é o que a gente vai usar. Tabelinha de Laplace, da transformada de Laplace. Transformada de 1 é 1 sobre S para S maior que 0. Transformada de x, então a gente pode fazer isso, ó. Transformada de 1 é 1 sobre S. Transformada de x quadrado
é 2 sobre S ao cubo, com S maior que zero. Transformada de x ao cubo é 6 sobre S à quarta para S maior que zero. O que está acontecendo? Ó? Quando aqui é 2, fica 2. Quando aqui é 3, fica 6. 6 é 3 vezes 2. Então entra a noção aqui de fatorial, né? Então a transformada de x elevado a n é n fatorial sobre x, sobre S, errei aqui, ó, sobre S elevado a n mais 1. Então quanto que dá a transformada de x à quarta? Vai dar 4 fatorial sobre S à quinta. Ou seja, 24 sobre S à quinta. Essa é a transformada. Transformada de e elevado a x. Transformada de Laplace. É 1 sobre S menos A. Aqui o S maior que zero. É 1 sobre S menos A com S maior que A. Nós já vimos isso. Transformada de seno. De AX. Então, a transformada do seno é isso. A, que é esse valor aqui do x, multiplicando x, A sobre S ao quadrado mais S, quando S for maior que A. Transformada do cosseno de AX. Se eu aplicar a transformada, isso vai dar S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, para S maior que A. Onde o A é o coeficiente do x ali dentro do cosseno. Preta Bela Modas, loja de roupa com tendência africana. Claudinha no atendimento, a Alda na costura. Se você quer se vestir de modo com tendência africana e também com modelos exclusivos, dá uma chegada lá na 18, entre a Avenida 11 e 13. A Alda vai fazer para você o modelo que você quiser, com essas cores de tendência africana. Claudinha e Alda, abraço e obrigado aí pela parceria. CCM, Colégio Cecília Meireles de Colina, traz para você do ensino infantil até o fundamental 9º ano. Se você quer dar uma formação com toda a base que ele precisa, Colégio Cecília Meireles de Colina. Você que é da região, traga seu filho para estudar aqui no Colégio Cecília Meireles. Obrigadão pela parceria. WR Carpintaria, também é o nosso apoiador, Wesley. Abração, Wesley. Se você quer na sua casa telhado de madeira ou telhado de estrutura metálica, quer fazer um pergolado, quer fazer um deck, chama lá, WR Carpintaria. Wesley, brigadão pela parceria. César Parques, lá em Issem. Passou ali Issem, você está na região de Issem, para ali na praça, vai no César Parques, fala com o Túlio, brinquedos infláveis. Pula-pula, piscina de bolinha, e ele comprou agora um touro mecânico. Tulhão, abraço, e é isso aí, obrigado pela parceria.